Ah, vocês esperaram eu falar Olá Delirantes. Lógico que a gente esperou você falar. Ah, Eu Eu achei esperei. que tivesse travado, eu não esperei. ah, Eu falei, ué, ah. travou? Não, eu esperei, Eu Eu tô há um achei mês mesmo pensando travado. nesse plano pra fazer com vocês. Essa porra desse Zoom tá travando tanto, cara, que me Tá enganou, mas eu achei zoado, que o Zoom tivesse tá travado. estranho Eu mesmo. falei, O ué, Zoom tá travou essa estranho. porra. É verdade, tá mesmo, tá mesmo. É. Saiu a atualização nova, eu ainda não atualizei, mas tá estranho mesmo. É. Hum, Bom, mas e aí, fala aí, gente? Rafa. Você O trouxe o Rafa quer tema. delirar com a crueldade. Fala aí, Rafa. Vamos ficar É, puto. assim, na verdade, eu acho que teve pelo menos três fatos recentes que eu comentei com vocês aqui no bastidor que me tocaram de maneiras, né, acho que não exatamente iguais, mas mais próximas, assim, né? Acho que uma delas é fenômeno público, né, do cara que arrastou a menina debaixo do carro a ponto dela ter que amputar as pernas posteriormente, né? Pelo que eu andei lendo uma coisa ou outra, na verdade, o processo de amputação começou no próprio arrastar do carro, né? Ela já estava com a perna dilacerada, assim, né? Uma coisa horrorosa. Assim, como pode isso, né? Aí depois teve o lance do menino que a médica, por erro, receitou adrenalina injetável em vez de adrenalina para inalação, que é totalmente diferente. Nesse caso foi um erro, mas eu fiquei me perguntando, né? Eu não acho que assim, que conscientemente ela tivesse essa intenção. Eu não estou aqui para sentenciar a médica. Acho que isso cabe, né? Deixa para a justiça dos homens aí, né? Mas assim, é, mas que tipo de crueldade inconsciente, né? De colocar uma criança que chegou. Eu vi a cena do menino, chegou ele saltitando no hospital, tava com uma faringite. Talvez tenha um aspecto importante de inalar adrenalina para não fechar, né? De repente, enfim, tinha um tratamento que tinha que ser feito, mas o menino tava de buena, né? Assim, ele morreu totalmente ao acaso, né? E por fim, outra imagem que me marcou muito também, que é uma coisa que me pega demais, assim, quando eu vejo crueldade com animal, eu evito ao máximo ver coisas com crueldade com animal e com criança, porque me pega muito, assim, tipo, de me pegar. Foi um cara que o cavalo caiu em exaustão, e aí, provavelmente já caminhando para a morte, mas com o cavalo ainda vivo, ele simplesmente decepou as patas do cavalo vivo no facão, né? Esse cara foi, pelo que eu vi, ele foi condenado à prisão, 11, 12 anos de prisão, sei lá se vai ser, se não vai de fato, mas enfim, independentemente disso, né? Então, esse tipo, cara, aí eu fiquei pensando, cara, acho que o delírio é um lugar legal da gente ampliar essa ideia de crueldade, né? Crueldade é humana também, né? Não tô aqui, eu não quis pautar esse assunto pra gente discutir moralidade, né? Mas a gente atravessar mesmo a imagem da crueldade. Então, Ah, mas acho que não tem jeito de tocar, né? Tô pensando aqui na nossa aula de ética. Tipo, cara, tem tanta coisa pra de falar. bioética, né? De bioética. De ética, bioética. Não tem como a gente não falar. Não tem como tocar moralidade e ética. Assim. Permeia, né? É, O assunto permeia. sim, sim, Por né? exemplo, eu Porque, pensei aqui, né? Um exemplo que eu dou nessa aula é um cara que eu acho, gosto muito dele, assim, Nicoleles. Vocês já viram os macacos lá com os, com os negócios implantados no cérebro? já Cara, a viu. cena é terrível, bicho, né? Assim, se eu levei os macaquinhos lá sendo privado de comida com os negócios implantados no cérebro, né? Assim, então tem um negócio por trás que toca a crueldade. Como não? Né? Eu não vejo como não. Não, eu acho que você traz um ponto muito importante. E que eu falo disso na aula de bioética também, que é uma aula sabe que esse fim de semana eu dei aula para uma turma de um outro tema, e aí eu falei assim, cara, eu até perguntei, mas não acho que a pessoa não estava aqui. Quando eu dei aula de bioética, uma pessoa que era médica levantou a mão e falou assim, cara, eu já assisti tanta aula de bioética, né? E aí, quando eu vi que tinha até aula de bioética, que foi assim, nossa, de novo, tipo, sabe, que fica ali treinando, né? Por que a bioética? Por que o tratado de não sei o quê? E aí a gente vai lá, acho que o Zé, tenho certeza que é a mesma coisa, a gente vai lá e dá uma aula junguiana de bioética, né? Então, assim, então, mexe com os brios das pessoas. E aí ela levantou a mão e falou assim, cara, eu assisti um monte de aula de bioética, mas essa seguramente foi a melhor e a que mais me tocou, me surpreendeu. Mas não é.
E eu não estou falando isso porque é a aula do Rafa. Não, porque é a abordagem junguiana pro tema, né? Que eu tô seguro que eu sei que o Zé dá aula disso também, a Cris dá aula disso. Então, assim, não é sobre ficar debatendo o critério da lei, né? Mas assim, olha, o ponto é, para você tomar o remédio que te tira a febre, basicamente isso. Muito animal teve que passar por sofrimento, né? É mais ou menos isso, né? A lógica, né? E a gente não pensa nisso. Você não pensa nisso do dia a dia, é assim, fica lá. Mas tá, vamos lá, crueldade. Volta pra crueldade, né? Assim, quando você vê uma coisa dessa, Rafa, o que te pega, né? Como é que você vivencia a crueldade? Não sei, eu tava tentando imaginar ela, assim, né? Parece que quando a gente fala de crueldade, pelo menos no primeiro momento, eu sinto uma coisa muito exposta, muito bidimensional, muito plácida, assim, sabe? Tipo, plé, quase que literal, sabe? Gore, assim, você fala? É, é. É, tipo, O gore como ainda é que tem uma tem uma expressão em inglês para isso? profundidade, né? Tem uma expressão em inglês que eu gosto. Cara, eu esqueci. Graphic. Ah, eu não. Eu não sei. Eles usam essa expressão, tipo, esse conteúdo é graphic, que é um conteúdo muito Tchua. forte, assim, né? Desse ponto de vista. Eu acho que é um pouco isso, né? Acho que a crueldade. E eu não sei, né? Por exemplo, eu Hum. vou me contradizer um monte aqui agora. É porque eu acho que é legal isso. Pô, vou deixar o Rafa falar sozinho, então ele vai falando se contradizendo, vai. Não, aí Tô vocês brincando. brincam. Mas, por exemplo, o menino que arrastou a menina, né? É uma crueldade do caralho. Não me sensibiliza no mesmo nível que sensibiliza com um animal e com criança. Assim, tem um toque diferente aqui, a projeção é diferente. Trabalhei na minha análise hoje, assim, são projeções diferentes, né? Então, assim, com animal, com criança, me pega demais. Agora, da menina, puta, eu fico consternado, mas é diferente. E, ao mesmo tempo, ele tá pediu sigilo no processo, pediu um monte de coisa, pediu não sei o que lá. Aí eu penso assim, não, filho, agora aguenta, velho. Você não quis fazer isso, agora aguenta, porque eu acho que ele vai comer. Não sei, não manjo nada de realidade prisional, mas eu tenho a impressão que ele vai comer o pão que o diabo amassou na prisão. Eu acho que tem até uma espécie de ética, assim, tipo, pô, não é assim também que a coisa Sim, funciona, né? sim, tem uma Então acho que o ética na cara deve estar com prisão. medo. Não que eu Exato, só que saiba. aí. É assim. Não que eu tenha sido preso, viu, gente? Só pra avisar. Não, mas aquilo que chega até nós, né, em termos de pesquisa, em É. termos até de imagem cinematográfica, enfim. Uhum. Aí eu fico pensando assim, aguenta aí, velho. Assim, tipo, sabe, meio que, nossa, bateram nele, olha, nem vi, sabe? Tipo, essa coisa meio. Nem Não, é percebi. legal, porque não é uma contradição interessante, porque é isso, né? A crueldade que acende a nossa própria crueldade, né? Exatamente. Tu não foi cruel, agora aguenta, Agora né? Assim, aguenta. paga o Exato, preço exato. pela crueldade. Você achou que você podia, né? Sei lá, E aí, a literalizar hora e que a gente faz atuar. isso, a gente tá vivendo a nossa própria crueldade, né? É. Então é muito louco isso. É muito louco. Então, mas na medida em que a gente fantasia isso, eu ainda vejo algo que é passível de estar no campo da imaginação. Que a gente está fantasiando. A gente está olhando cara a cara para ela, né? Agora, quando tá concretizado, literalizado, cara, é uma coisa que a gente fica em silêncio, né? A gente fica espantado. Eu vou aproveitar para. Eu tenho falado, eu tenho diferenciado concretizar de literalizar. É para ser chato. E aí eu até brinco com essa imagem aqui. Tipo, isso aqui é concreto. Essa imagem que está atrás de mim, aqui tem que estar ouvindo não está vendo, né? Mas é a imagem da torre do Jung. Isso aqui é concreto. O Jung concretizou, né? Experiências simbólicas na pedra. Ele mesmo fala isso, Memórias e Reflexões, né? Agora, é isso. Ele concretizou isso de uma maneira que ele acreditou ser simbólica.
E ele mesmo diz, né, assim, o complexo tende à concretização. E aí eu concordo com o Léo. Eu não preciso sair matando ninguém, mas eu posso escrever uma história matando um monte de gente. Eu não preciso, Uhum. né, cortar a cabeça de ninguém, mas eu posso desenhar cortando a cabeça de um monte de gente. Por isso que eu sou a favor de produções sombrias, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Eu adoro filme de terror. Eu vou lá e fico lá, deixo minha sombra se deliciar, assistindo aquela maluquice, né? Assim, é... Mas, ô Zé, eu até lembrei da casa que Fala. Jack construiu, né? Que ele é É, cruel. É, pra caralho. Tipo, ele é quase uma personificação da crueldade, assim. Muito bem perfeito. lembrado, cara. Né? Ali tá uma personificação da crueldade. Exato. É, e é isso, né? Eu acho que é isso, a gente poder imaginar, fantasiar, olhar de frente para essa sombra, como o Léo está dizendo. E a gente faz isso de uma maneira concreta. O problema é quando a gente literaliza. É claro que isso também são termos e termos, né? A maneira que eu coloco. Não, mas eu entendi a maneira É, como você circunscreveu. É legal, é legal. é porque o literal, né, ele tá muito ligado ao pensamento aristotélico, que é o terceiro excluído que eles chamam, né? Primeiro eu identifico, depois eu entendo o que que é o contraditório e separo, e não tem mais meio termo, é isso e é só isso, só tem um significado. Literal é quando é um único significado, sabe? Ao mesmo tempo pode ser pobre, ao mesmo tempo pode ser espantoso, como na crueldade, assim, sabe? É, não tem mais símbolo. A crueldade é a morte do símbolo, do simbólico, assim, sabe? Tipo, talvez seja isso que me pega. Ah, né? O sangue já tá derramado, a perna já tá amputada, não tem mais saída, é Uhum. só isso e pronto, né? Não tô falando da psique do indivíduo, não tô falando, né, o que levou ele a fazer, eu tô falando do fenômeno em si, da crueldade, assim, sabe? Sim, sim. É algo exposto, né? E por isso que me embrulha o estômago, né? Acho que foi isso que me motivou, por exemplo, a olhar para a bomba atômica também, sabe? Tá ali, pum, né? Uhum. É muito Mas eu doido volto pensar nisso. numa questão que eu levanto na aula de ética e bioética, que é o quanto a gente vive suportado, sustentado pela sombra coletiva. É, e o exemplo, começo dando os exemplos né, falo do Nicoleles, falo da ciência, assim, falo do Nicoleles porque é um cara famoso, então se fodeu. Uhum. Mas falo, e eu já citei isso aqui, falo do Da Vinci, né, assim, acho que eu já falei isso aqui uma vez, né, assim, quem sustentou o Da Vinci lá, acho que principalmente nos anos finais da vida dele, agora não lembro exatamente o período, mas acho que principalmente nos anos finais, foi a porra do Maquiavel, cara. Então, assim, o Maquiavel bancou esse Olha, foi um monte engenheiro de bélico, coisa né? que o Da Vinci produziu, que a gente acha do caralho, assim, mas quem bancou era um cara que esquartejava a gente em praça pública, né, assim, então, estou usando isso como imagem, obviamente, mas para falar disso, né, o quanto a gente é sustentado pela crueldade de outros. Somos Uhum. sustentados por essas pequenas crueldades, ou até grandes crueldades, né, a bomba Isso, atômica é uma delas, e sustentados Perfeito. até na dinâmica psíquica. Muitas vezes a gente assim, projeta a sombra coletiva num outro exatamente para a gente ter a energia de luz, né, para seguir o que a gente está fazendo. Né? A gente não é, pode esquecer que aquele que a gente considera cruel, maléfico, né, ou qualquer outra coisa do tipo, um sinônimo, ele me mobiliza a tentar fazer o bem, né? Mas aí é a ideia de eu também tenho que olhar para esse cara em mim, né? Porque senão a coisa pode se converter, né? É muito doido pensar nisso, mas às vezes a família só é unida por causa do indivíduo que eles tanto odeiam, que tá dentro da Uhum. família. Uhum. 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 cara, É, Bastardos Inglórios, né? Bastardos Inglórios, é puta, legal. É é legal. legal, eu acho um puta filme. Mas os caras escolhem uns psicopatas, assim, para lidar com a outra psicopatia. Então, se esses psicopatas não tivessem, entre aspas, né, assim, que não é do nosso lado, mas, né, eu não sei de que lado eu tô, mas não é isso, né, mas no filme, se esses psicopatas não tivessem do lado certo, vamos colocar assim, você tinha que ter esses psicopatas, né, assim, que os caras cruéis pra caralho. Isso. Cruéis, cruéis, É. cruéis. Uhum. Perfeito. É, ô Zé, eu lembrei também do filme que você tinha recomendado, né, que eu assisti, que é o Pecadores.
Você tá com sentimentos ambíguos ainda em relação a ele? É, eu Fala aí, ainda fala aí. tô, eu não sei muito bem o que pensar ainda sobre esse filme. Você não viu ainda, É, né, Léo? Não, não vi, não vi. Ah, não, deixa o Léo ver. Não, vamos falar muito. É porque tem umas cenas, tem algumas cenas. Cara, sim, mas não vou entrar nisso, não vamos mudar de Eu assunto. cara, preciso assistir esse filme ainda. Eu tô eu com não uma vou, lista pra assistir, mas eu fiquei doente essa semana, nem. eu não vou dar spoiler. Mas assim, cara, pra mim, depois eu falo com o Zé no particular, pra não estragar, mas tem uma fala, assim, que tá ecoando na minha cabeça até agora, assim, do finzinho do filme, finzinho, cara. É, Você deve saber é. qual que é, eu acho que você já até sabe qual que é. Você não vai É, falar? Ah, achei que você fosse Fala aí, falar, né? pô, eu não não, tenho não, acho que, problema com não, spoiler, pô. Não? Então não, fala aí. pode falar, é Pode. que o cara fala assim, ele encontra umas pessoas lá X, né, enfim, e aí ele fala assim, você sabe que vira e mexe, eu me pego pensando naquela noite. E aí ele continua assim, e eu acordo meio assustado. Mas aí eu paro pra pensar e eu posso dizer que talvez tenha sido a melhor noite da minha vida. É animal. É animal. É muito bom. Cara, eu até arrepiei aqui, cara, assim, É muito porra, bom. cara. E, mano, assim, bom, depois você vai ver o que foi a noite, cara, assim, que É, noite ele se refere. A noite que ele se refere é basicamente o filme inteiro, assim, cara. eu É, quero pelo ver de nome novo, acho que eu vou ver Pecadores, isso. né? Já posso Agora, imaginar. agora, eu vou dar um spoiler. Esse aqui eu não vou conseguir, mas esse eu não vou falar da noite. Mas, ô, Rafa, você viu quem é o cara, o velhinho no final, né? Ah, sim, sim, sim. Não, você sabe que a hora que eu vi quem era, eu acho que foi. Eu fiquei com a impressão que foi gravado aquela cena no lugar dele. Também acho. É, eu fiquei. Porque eu. É o Buddy Né, Guy, vai falar pro Léo, é o Buddy Guy. Não. porra, agora que fudeu. Agora. Bom, mas também, mudando de assunto, vamos voltar para Não, crueldade. vamos voltar pra crueldade. Então, mas esse filme também tem, né? Esse filme. Pô, tem uma cena lá os caras estão assaltando o caminhão. E aí o dono do caminhão chega, né? Os caras, pô, aí os caras, pô, mas é você, desculpa, né? Porque o cara era maldoso. Não, puta, foi mal, não sabia que era teu. A menina até me falou, não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara, tá bom, pum, dá um tiro no joelho de um. Aí o outro vai embora, tá indo embora, ele para assim, pô, mas não sei o que lá, ele, pum, dá o tiro no joelho do outro. Ah, aí ele falou: imagina que eu ia deixar alguém vir aqui assaltar meu caminhão e sair por aí normal. Falei, puta, cara, e os caras já tinham, mano, desculpa por ter nascido, fiz errado. Não, ele atirou gratuitamente no joelho dos caras, assim, cara, assim, é insano, né? Mas assim, é que no contexto do filme, isso é interessante, né? No contexto do filme, tem até uma coisa meio lúdica. Você fala, ah, pô, beleza, é filme, não sei o que, não sei o que lá. O problema é quando isso vem para uma realidade não cinematográfica, né? E aí a gente se depara com isso e começa a passear com esse lugar do. Cara, o que é essa crueldade? É porque assim, né? Sabe, os defensores dos fracos e oprimidos, quando eu falo assim, puta, cara, criança e animal, não sei o que, né? Tem uma puta projeção, né? Se eu penso, não, tem um filho pequeno, tem uma cachorra que eu sou encantado com ela, né? Então, assim, então quem que me encanta lá em casa hoje, né? É o Léo e a Vivi. Minha esposa não é, ela não tá nesse lugar nesse momento, né? Então, assim, Tomara que ela não e ela escute sabe disso. Delirium. Não, ela sabe disso, eu acho que a recíproca é verdadeira. Porque, assim, o momento é outro, né? Então, cara, Ei, eu não sei se vocês viram um vídeo. Não, acabou, Rafa. Senão... não, não, e é isso, né? Então, É. só porque pra gente não esquecer que esse julgamento do complexo, vamos pensar assim, esse julgamento do complexo, do que é cruel e que toca a gente, ele provoca uma espécie de cegueira, digamos assim, para outras crueldades que assim, ah, mas essa aqui eu passo pano, eu vejo um cara caído na rua porque ele tá dormindo ali no chão, eu passo reto por ele e a vida segue, né? E isso não entra no parâmetro crueldade, né? Então, só Pois é, tem contradições aqui, é né? isso, né? Mas é isso, porque tem um mecanismo da própria psique, senão você não dá conta de viver É também, né, verdade. cara? Eu não estou dizendo que a gente tem que passar pano, mas é um mecanismo. É um Sim, mecanismo que sim. que é assim que funciona, né? Assim, depois você até pensa, caralho, que merda, fiz aqui, passei, nem vi o cara, ou fui Ah, eu tenho um cruel aqui, ou fiz, exemplo. né? Mas é um mecanismo da psique, rola, né? Só para dar um exemplo disso, e eu prometo que eu paro de falar.
Ontem eu conversando com uma analisanda e ela contando uma cena importante, assim, né, que a mãe dela tinha falecido, e aí entrou uma equipe lá médica e começou a fazer o tratamento do corpo da mãe, né? E ela falou assim, e eles, meu, e aí o pessoal do tratamento e conversando sobre a vida, o que, que eles iam fazer, sei lá, no feriado, qualquer coisa do gênero, tipo, batendo papo, né? E aí a analisanda falando pra mim, porque eles são desumanos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente passeou um pouco por essa imagem, acho que foi importante, que eu falei assim, cara, eu não tô passando pano pra eles, né? Não tô dizendo que eles estão certos, né? Porque eles poderiam ter tido a sensibilidade de tirar a família da sala, né? Qualquer coisa assim, que não tiveram. Mas ao mesmo tempo, assim, é o trabalho deles. Se eles não têm uma blindagem, assim, do tipo, cara, se eles forem chorar por todas as pessoas que eles veem morrer todos os dias, né, nesse tipo de profissão, eles não Você vivem. trava, Você é isso. trava, né? Trava. Então, assim, então eu acho que ela entendeu, acho que ela até compreendeu, de certa forma, assim, porque senão, cara, você Uhum. não vai, né? Que é mais ou menos o que você falou do Nicoleles, né, Zé? Tipo, cara, se você for pensar no cérebro do macaquinho toda hora, você não. Ai, tadinho do macaquinho, ficou coitado, foda. Fala, podem falar. Não, eu ia falar de um vídeo que eu vi esses dias. Eu vejo, você sabe que eu vejo pouca coisa, mas de vez em quando eu vejo umas besteiras, né? Aí passou um vídeo, cara, ou foi uma notícia, sei lá, de um cara nos Estados Unidos, um brasileiro, um cara grandão, assim. Aparentemente ele mora nos Estados Unidos há muito tempo, porque o diálogo todo é em inglês. Ele sobe num palcozinho, assim, então parece uma convenção, um congresso, alguma coisa, e ele dá um tapa na cara do cara que tá falando. E ele dá um tapa, não sei se vocês viram, não. Não. Ele dá um Não. tapa na cara do cara que tá falando assim e começa a gritar com o cara. Eu tô esperando por isso faz 7 anos. E o cara tenta discutir assim, ele fala, eu tô esperando por isso faz 7 anos. Há 7 anos atrás a minha esposa se formou e você é um abusador. Você estragou o dia, o melhor dia da vida dela, o dia que era mais importante na vida dela, assim. E ele ainda falou, se fosse no Brasil, você tava morto. Eu acho foda, assim, cara. E aí ele desce do palco, vão chamar a segurança e tal, mas ele desce. Ele dá ainda mais um, dois, três tapas na cara do cara, assim, e sai ele e a esposa, assim. E o cara ainda sai. Ele argumenta, o cara tenta argumentar, mas o cara tá tão tomado, assim, que ele fala: você não discute, porque você sabe o que você fez. Você sabe o que você fez. E ele discute, 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 né? Assim, grita com o cara, na verdade, dá esses dois, três tapas e vai embora, assim. Claro que não dá pra gente saber o que rolou, mas a esposa aparentemente tá com ele, sai com ele, assim. Claro, não sei a história por trás de toda a coisa, mas a partir do vídeo, né, cara? E aí? Fica do lado do cara ou não, né? Se foi cruel ou não foi Ah, o cruel? tapa do Will Smith, né, também. É. É, o tapa do Smith, eu achei, assim, na minha opinião, eu achei um tanto quanto exagerado, assim, né? Mas aí também, de novo, é a leitura que eu tô É, fazendo, né? então. Né? Tem Não uma que é sei. muito boa, o cara é com o Jim Carrey, vocês já viram? Que não foi tapa. Peraí, deixa eu ver. Não. Dá mais contexto. Foi um cara, bem babacão, assim. Ele entrou no palco com uma atriz e ele tentou beijar a atriz, forçou ela a dar um selinho nele. E Ah, eu já aí, vi isso. e aí o vencedor desse momento é o Jim Carrey. Aí o Jim Carrey, aí ele vai pro palco, ele pega o cara à força e beija o cara. Eu Ah, já vi, eu já vi já isso. vi, já 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 vi. Ai, ai, só, né? Impressionante. Eu tava pensando ainda nessa questão da crueldade, né? O que está acontecendo, por exemplo, lá com a polícia anti-imigração do Trump lá nos Estados Unidos, né? Que também é assim, situações de crueldade, né? Não quer dizer que não tem eventualmente situações ilegais, enfim, eu também não sou, né, dono dos Estados Unidos para saber o que está certo e está errado. Mas assim, pô, pessoas que têm ali, têm trabalhos, têm uma vida regular, não sei o que, não sei o que lá, de repente o cara do dia pra noite, você tá preso, não sei o que, não sei o que. Como assim, né? Teve um caso específico de uma pessoa que é parente de alguém ligado à Casa Branca. Não sei se vocês viram essa reportagem aí. Não. Não, É uma mulher que foi brasileira, que foi presa, e o ex-marido dela, né, que o pai do filho, tem um filho de 8 9 anos, alguma coisa assim. O ex-marido é irmão da porta-voz
do Trump. E o filho dela tem super relação com essa porta-voz, que é a tia. A tia gosta dele, ele gosta da tia. Enfim, ela, enquanto mãe, também tinha relação com ela, assim, né? Mesmo separada. E, enfim, ela foi presa. Que doideira, hein, Olha cara? que doideira, cara, assim, que doideira. E ela mora há anos nos Estados Unidos e aí o que tava, que foi explicado, né, pelos que saiu na imprensa, é que ela tava no, tipo, uma espécie de, num pool, assim, né, de, de, de análise de pedidos, não sei o que, não sei o que lá, que, segundo uma lei XYZ, quando você entra nesse pool, você tem um salvo-conduto até que não seja resolvido sua vida, você tá aqui, né? Só que ignoraram, simplesmente ignoraram essa lei e Cara, prenderam ela e foda-se. a crueldade, quando a gente começa a olhar pelo prisma da política, é uma parada surreal, velho. Né? Assim, eu digo isso porque a pandemia revelou muito essa ideia da necropolítica, né? Perfeito. Que eu não lembro o nome agora do autor que fala, eu estudei ele na época, fiz até um artigo pro JEP sobre isso, mas muitas vezes a crueldade ela não tá na violência ativa, né? E sim, ela é o fundamento do não fazer alguma coisa. Então, não vacinar, não dar né, uma saúde de qualidade, né, não dar uma cesta básica. Cara, é impressionante. Na hora que a gente começa né, averiguar, né, assim, o que se passa, o que se subjaz, né, em alguns movimentos políticos, a gente fica meio bitolado, né, cara? Porque o movimento, né, de não vamos aplicar vacina agora, a gente tá falando de mortes, né? Ah, vamos Uhum, uhum. atrasar, vamos, né? Isso é muito, muito triste, né? Então, assim, o que eu ia falar, né? E aí eu complemento agora. Não é só casos pontuais da população que está, né, vivendo na cidade. A gente está falando de crueldade em que importa uma alta tecnologia, altos recursos, né? E por aí vai. É muito doido pensar nisso, né? Uhum. É. Agora, qual que é o lugar da crueldade na psique, hein, caras? Assim, qual que é o papel dela em termos psíquicos? Porque o que eu tenho falado, assim, que nada do que existe na psique humana não tem uma função. Assim, qual que é a função da crueldade? Ser cruel. É, ava. Ela ela é o amargo que faz o doce do símbolo ficar mais doce. Parei. É mentira, viu, gente, que eu tô falando aqui agora. Uhum. Que eu não quero ser É, tão Mas otimista. é legal pensar nisso, né? qual que é o papel da crueldade? Porque, assim, Porque a vamos, crueldade vamos não é só o mal, né? Assim, é uma outra coisa, né? vamos tentar para se voltar para bioética, Zé, me veio aqui agora, né? Por exemplo, uma das minhas comidas prediletas é churrasco. Então, eu amo churrasco, gosto de fazer churrasco, etc, etc. E, e aí eu pensando aqui agora, qual que é o papel da crueldade? E aí pensando rápido, cara, se a crueldade não existisse de alguma maneira, eu acho que eu não ia gostar de comer churrasco. Você entendeu a ligação de uma coisa com outra? Alguém tem que ter a prontidão de criar boi, de saber que esse boi vai ser abatido e que a gente vai comer ele. Se nós olhamos para o mundo animal, por exemplo, né, aquele menino que caiu não, ele entrou na jaula da leoa e infelizmente foi morto por ela, né? Você fala, pô, a leoa é cruel. O recurso que ela tem, né? Então, Aí então a gente tem que se perguntar se cruel mesmo não é ter colocado a leoa, né, num espaço que não é o espaço que a natureza pensou originariamente para ela, né? Será que isso também não é cruel? então, Então, assim, então é porque vai longe, né?
vem de cru, né? De cru. Né? Essa é a ideia do que eu falei, tipo assim, tá posto, é algo cru, né? Uhum. Né? E talvez aos nossos olhos o que ela fez é uma crueldade, mas é uma crueldade, né? Colocar ela ali. E eu acho que tem tudo a ver com o que você tá falando, né? Porque é cru, né? É sangue. É, e a crueldade com que esse menino, né, daquilo que chegou pra gente na imprensa, né, a crueldade de como esse menino foi tratado ao longo da vida. Talvez a crueldade sirva pra gente aprender a cozer ela, né? Uhum. Levi-Strauss, o cru e o cozido. Mas eu fiquei pensando nesse lugar de, sabe, se a crueldade ela não existe de alguma forma, meio que lapidada, digamos assim, né? Porque, vai, se eu penso, voltando pro negócio dos bois, né, se eu penso num processo de boi, se uma fazenda nananana, segue todos os protocolos do agronegócio, não sei o que, não sei o que lá, existem métodos para você amenizar tudo isso, né? Mas não deixa de ser métodos que Algo cru. amenizam É. a crueldade, né? Porque a crueldade ainda está presente, né? Você só deixa ela mais limpinha. Então, Aí você assim, pode né? escolher o Tipo, ponto também, né, dessa crueldade, não pode? É isso que você tá falando, né? Você é, escolhe, é escolhe o mais ou menos ponto da isso. crueldade mal passado, ao ponto do chefe, né? Exatamente, Que cruéis que exatamente. vocês estão sendo. Não, mas e é isso, né? Quando pensa nos países que têm pena de morte, é, matar alguém seria a crueldade das crueldades. E aí, quando o Estado mata, ele tem outorga para ser cruel. Por quê? Porque ele mata com injeção letal, e a injeção Então, letal é uma morte limpinha. ó, quando a gente fala de crueldade, Às existe vezes, já, né? Porque já dependendo dos existe um, casos, não é tão limpinho assim. é, Dependendo, não é tão limpinha, é verdade. eu Fala, acho que Léo. quando a gente tá falando de crueldade, a gente já tá falando a partir de uma moralidade, não tem como, eu acho, a gente conseguir falar que é crueldade ou não, sem a gente moralizar, porque tem um filtro da moral aí, da ética, talvez, não sei. Então, assim, isso é crueldade, aquilo não é crueldade, talvez, vai depender de cada um, mas não vem ao caso aí. A questão é o seguinte, né? É que na medida em que eu falo que isso é cru, né? Me leva muito para aquele exemplo que o Jung dá, né? Do cara que estava pescando com o filho do lado e na hora que ele não consegue pegar o peixe, ele quebra o pescoço do filho de raiva. Nossa, o Valdemar me falou a mesma cena hoje na sessão, porque eu tava falando de crueldade com ele, né? Ele falou a É. mesma, a mesma. E hoje eu falei, falava, tá vendo? Caraca, hein? Olha aí, sincronicidade, sincronicidade. É, e o Jung, quando tá falando disso, ele tá falando da participação mística. Sim, né? Ele tá falando de participação mística. É. Então, e na medida em que ele sai dessa participação mística, ele tem a possibilidade de tomar consciência e entender que o filho não volta, o filho não vai estar mais do lado, ele vai entender que isso é uma crueldade. A crueldade, ela também é um motor de tomada de consciência. Talvez um dos Pode, piores. pode ser, né? É, é também, né? Pode ser, é uma Hum. possibilidade, né? Ver crueldades, pelo menos pra mim, é um momento de parar, né? Ver aquilo que tá cru, igual a gente tá fazendo hoje, né? Eu paro pra pensar, falo, caraca, meu, né? Acho que o Rafa caiu. Eita, é mesmo. Como é que foi a ventania? Não Tá uma sei. ventania insana aqui, cara. Aqui também, viu? Caindo, caindo poste pra tudo quanto é lado, caindo árvore, caindo Rafa. Pô, Rafa. Caindo poste, caindo árvore, caindo Rafa. Voltou. Eu Mas liguei, tá bom, liguei, tá bom. liguei Caiu aí? no. Eu liguei no celular porque caiu. Hoje tá insano, cara. Tá piscando o dia inteiro. Meu apartamento tá sem energia elétrica, né? Por isso que eu tô no consultório. Enfim. Caiu A aqui, ventania maluca, né?
Aqui caiu É. a temperatura também. Tava 30, foi pra 15, pra vocês terem uma noção. Porra! Caralho! Metade. Que Vambora, cruel, gente. hein? Vamos, bora. Que eu quero tomar um café antes de atender. Beijo pra vocês, Eu galera. também Até aqui semana que durante. vem. Adiós. Tchau. Tchau.